Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, para matar um pouquinho a saudade de ver na minha cara, ou não. Hoje nós faremos a continuação da nossa aula de compostos orgânicos. Nós começamos com os compostos inorgânicos, que foi a água e sais minerais. Entramos nos compostos orgânicos, que nós vimos lá carboidratos, lipídios, proteínas, e hoje nós vamos finalizar esse tema estudando sobre as vitaminas e os ácidos nucleicos, certo? Então, eu sugiro vocês a fazerem a leitura do texto primeiro, para dar uma clareada nas ideias, depois volta aqui no vídeo, acompanhem comigo a explicação para vocês poderem fazer as atividades, tá? Se ficar alguma dúvida, me perguntem, me faça a menção lá com arroba lá no grupo do WhatsApp, e é isso, então, vamos com a aula. Um abraço. Então vamos lá então. Então nós vamos começar a falar sobre as vitaminas. Quem são as vitaminas, né? São aqueles compostos orgânicos que não são sintetizados pelo nosso organismo e que eles só vão incorporar, né, ao nosso corpo através da alimentação. As vitaminas, elas são essenciais para garantir o bom funcionamento adequado do nosso organismo. Eles vão atuar principalmente como catalisadores de reações químicas, né? O que são catalisadores? São aquelas substâncias que vão garantir que uma reação química ela aconteça de forma mais rápida e utilizando menos energia. Algumas pessoas dizem erroneamente, né, que as vitaminas elas nos fornecem energia. E na verdade está errado, porque o que nos fornece energia são os carboidratos e os lipídios. As vitaminas elas não são capazes de nos fornecer energia diretamente, mas ela acaba funcionando, né? Então ela acaba atuando como um catalisador para poder acelerar essas reações químicas para a gente obter energia, tá? Então elas serão importantes nessa transformação de energia. Algumas elas são antioxidantes e são essenciais para o funcionamento dos vários sistemas do nosso corpo, inclusive do nosso sistema imunológico, certo? Uma vitamina que está muito relacionada com o nosso sistema imunológico é a vitamina D, tá? Nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. As principais fontes de vitaminas são as frutas, verduras, legumes, carnes, leite, ovos e cereais. Então é quase tudo aquilo que a gente come, certo? Existem quando três situações ligadas à saúde com o consumo adequado ou não das vitaminas. Quando há uma carência parcial de alguma vitamina, a gente fala que a pessoa está com uma hipovitaminose. Hipo vem de pouco. E o contrário, né, que é hiper. Hiper é muito. Então, hipervitaminose é o excesso de ingestão de vitaminas. E quando há uma carência extrema ou total de alguma vitamina, a gente chama de avitaminose. As vitaminas elas são tradicionalmente classificadas em dois grandes grupos, o das vitaminas hidrossolúveis e o das vitaminas lipossolúveis. Essa classificação ela vai levar em consideração a sua solubilidade. Não está relacionada, por exemplo, com a função que elas desempenham no nosso organismo. Então, as vitaminas lipossolúveis são aquelas que são solúveis em gordura, tá? E por isso elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Quais são as vitaminas que são lipossolúveis? As vitaminas A, D, E e K. As hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Essas não podem ser armazenadas no nosso corpo, tornando raros os casos de hipervitaminose. Também são absorvidas e excretadas rapidamente, certo? Aqui nós temos as principais fontes, né, de vitaminas hidrossolúveis, que são as frutas e verduras amareladas, avermelhadas. Então essas aqui você pode consumir em uma quantidade maior
sem muito problema com relação à vitamina. O contrário seria para aquelas de origem que são derivadas, né, do leite, das carnes, das castanhas, que elas podem ser armazenadas. Tá? Aqui nós vamos falar brevemente sobre a, o nome, né, de cada vitamina e qual que é a atuação dela no nosso corpo, certo? Nós temos aqui as lipossolúveis, certo? Que temos aqui a vitamina A, que ela também é chamada de retinol. Onde que ela é encontrada? Em legumes, frutos e vegetais folhosos. Sua carência pode causar a xeroftalmia, que é o ressecamento da retina, e a cegueira noturna. A vitamina D, também conhecida como calciferol, ela está presente em carnes, ovos e laticínios. E os alimentos, esses alimentos, eles têm precursores que se transformam em vitamina D quando expostos aos raios ultravioletas, né? Quando a gente está exposto ao sol. Então, esses alimentos eles só vão fornecer substâncias precursoras da produção de vitamina D. Então é essencial que a gente tome ali pelo menos uns 15 minutos de sol diários para ter essa produção aqui, tá? A carência dele pode causar raquitismo, certo? E hoje, pesquisas atuais têm mostrado que ela está muito correlacionada com doenças autoimunes, com a nossa imunidade. Então é extremamente importante que vocês tomem um pouquinho de sol, tá? Aproveita que vocês estão em quarentena, estão em casa, né? Que vocês podem ali reservar uns minutinhos do dia para poder tomar um pouquinho de sol, tá bom? A vitamina E, também conhecido como tocoferol, está presente em carnes, ovos e laticínios, e a carência dela pode causar esterilidade masculina. Olha só. Vitamina K, também conhecida como filoquinona, está presente em vegetais em geral e ela está relacionada com as hemorragias. Essa tabelinha aqui agora são das vitaminas hidrossolúveis, tá? São as do complexo B e a vitamina C. Nós temos aqui a vitamina B1, que está presente em cereais, carnes e vegetais. A falta dela pode causar beriberi, que são problemas neurológicos e dificuldades respiratórias. Ah, essa doença aqui, beriberi, ela costuma cair em vestibular, tá? Então fica atento sobre ela aí. Vitamina B2, que é a riboflavina, está presente em carnes, ovos e vegetais e ela está relacionada com a dermatite, que é uma inflamação da nossa pele. Vitamina B3 ou PP é a niacina, está presente também em carnes, ovos e laticínios e ela está relacionada com a doença de pellagra, que é a doença dos 3Ds, que é a dermatite, demência e diarreia. A vitamina B6, que é a pirodoxina, está presente em carnes, cereais, ovos e laticínios, e a sua carência pode causar cansaço, metabolismo baixo e distúrbios nervosos. A vitamina B12, que é o ácido fólico, o famoso ácido fólico muito usado aí, muito reposto pelas grávidas, ela está presente em carnes, ovos, frutos e cereais, e sua carência pode causar anemia. Por isso que é tão perigoso na mulher grávida, né? Porque isso pode afetar na saúde do bebê. Vitamina B12, que é a cobalamina, ela está presente em carnes, ovos e laticínios e ela pode causar uma anemia perniciosa. A vitamina B12 ela é relacionada também com a memória, tá? Então ela é extremamente importante para vocês, especialmente que estão numa grande fase de aprendizagem. Ela é importante a vida toda, mas essa fase de vocês, né, de estudo e tal, é importante que essa vitamina esteja reposta, certo? Ah, e, e a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ela está presente nas frutas cítricas e vegetais folhosos. Ela está relacionada com o escorbuto, que é a hemorragia nas gengivas e inflamação das articulações. Ok? Vamos falar aqui sobre suplementos vitamínicos. Em que situações
que é interessante a pessoa fazer a suplementação de vitamina. É quando ela tem alguma deficiência dessa vitamina no nosso corpo. Olha, as vitaminas elas estão presentes nos nossos alimentos. Se você não tem uma alimentação balanceada, equilibrada e bem diversificada, possivelmente você estará com algum déficit vitamínico. Então, daí seria interessante você fazer essa reposição. Tá? Que situações que seria mais interessante também fazer essa reposição? Olha só. Pessoas que não fazem o consumo de alimentos ricos em vitamina B12, que são as que está mais presente em carnes, ovos e leites, como os veganos e os vegetarianos. Né? Essas pessoas, perdão, elas normalmente fazem essa reposição de B12, elas sabem disso, então para poder suprir esse déficit. As pessoas que têm algum problema em absorção de vitaminas também têm que fazer a suplementação. As mulheres que pretendem engravidar precisam tomar ácido fólico, isso sempre é recomendado pelo médico. Tá? E uma observação interessante é que essa reposição, essa suplementação vitamínica, ela só deve ser feita com uma recomendação médica. Tá? Porque em excesso, essas vitaminas elas podem causar dano à nossa saúde, especialmente as vitaminas lipossolúveis, porque elas são capazes de depositar gordura no nosso corpo. Então, desse modo, o ideal é que as pessoas que não apresentam problemas na absorção ou têm uma dieta deficitária de alguma vitamina, procurem esses importantes nutrientes em alimentos saudáveis, né, que é a melhor forma então de você obter essas vitaminas. Tranquilo? E por fim, vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Né? Quem são os ácidos nucleicos? São aqueles compostos orgânicos que vão constituir o nosso material genético. Tá? Existem dois tipos de ácidos nucleicos, que é o ácido desoxirribonucleico, nosso famoso DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Tá? O DNA é o principal constituinte dos cromossomos, onde estão localizados os nossos genes. Por enquanto, podemos dizer que os genes eles são segmentos da molécula de DNA, que são responsáveis pelas características dos indivíduos. Então, eles que vão trazer as nossas informações genéticas, certo? O RNA, a função dele, né, ele vai participar principalmente do processo de síntese de proteínas. Então, essa é a diferença da função entre o DNA e o RNA. Tanto o DNA como o RNA, eles são formados por várias unidades que eles recebem o nome de nucleotídeos. Por isso, esses ácidos nucleicos eles são chamados de polinucleotídeos, porque eles são formados por diversas moléculas, né, ou unidades de nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele é formado por uma combinação de três componentes. Nós temos aqui o fosfato, nós temos um açúcar, que é uma pentose, que no DNA essa pentose ela é chamada de desoxirribose, por isso que o DNA chama ácido desoxirribonucleico, e a pentose do RNA a gente chama de ribose, por isso que ele chama ácido ribonucleico. Okay? E é formado por uma base nitrogenada. O que são essas bases nitrogenadas? Elas podem ser de dois tipos, a purina e a piramidina. Quem são as bases purinas? Nós temos a adenina e a guanina, e nós temos a de piramidina a citocina, timina e uracila. Professor, como que eu vou decorar esses nomes e saber qual que é qual? Olha só, adenina e guanina, perdão, elas são purinas. Olha esse nome, purina. Purina te lembra o quê? De puro. E quando você fala de puro, é só você lembrar da água.
A água não é uma substância pura, teoricamente? Olha a palavra água. Água começa com A e depois tem G. Água. Então, A de adenina e Gua de guanina. Então, essa é uma associação que a gente faz para poder guardar que adenina e guanina são purinas. E as pirimidinas? As pirimidinas são o resto, né? Então sobrou aí a citocina, a timina e a uracila, certo? A adenina, a guanina e a citocina, elas são comuns em moléculas de DNA e de RNA. Observem essa imagem aqui. Olha só, a citocina, ela está presente tanto no DNA, ó, isso aqui é uma fita de DNA e isso aqui é uma fita de RNA. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas olha só. A citocina, ela está presente nos dois. A guanina está presente nos dois. A adenina está presente nos dois. E uma diferença entre as duas fitas de material genético é que a timina está presente somente no DNA e a uracila ela está presente somente no RNA. Essa uracila é a que vai substituir a timina quando ela é transformada em RNA, porque o RNA ele é produzido a partir da fita de DNA. O DNA ele é essa fita dupla helicoidal, certo? E o RNA ele é apenas uma fita simples. Então essa aqui é a diferença entre as duas fitas de material genético, tá? Então, reforçando, citocina, guanina e adenina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA, só que no DNA nós temos a timina e no RNA nós temos a uracila. Aí, essas bases nitrogenadas, elas combinam entre si, que são as que fazem essas ligações aqui. Tá vendo que tem essas bases nitrogenadas aqui, elas são coloridas, né? Ó, essa fita aqui em azul é o esqueleto de açúcar e fosfato, tá? Igual naquele esquema que eu mostrei para vocês no slide anterior. E essas ligações do meio são pares de bases, são os pares de bases nitrogenadas. E elas são conectadas por pontes de hidrogênio. Então, de que forma que essas bases nitrogenadas elas vão se ligar? Olha só, vou selecionar aqui uma caneta preta. A adenina ela vai se ligar com a timina, isso no DNA, e a citocina ela vai se ligar com a guanina, certo? Enquanto aqui é uma ligação dupla, a citocina com a guanina faz uma ligação tripla. Olha só que informação interessante. Então, isso daqui ocorre em quem? No DNA, certo? No RNA é diferente. RNA. Vamos começar aqui, hein? A citocina ela vai também se ligar com a guanina. Isso continua da mesma forma, certo? Só que a adenina ela vai se ligar com a uracila, né? Como eu falei, a uracila ela vai substituir a timina, certo? Isso no RNA. Então, quando há essa ligação aqui, né, é essa combinação que vai existir entre as bases nitrogenadas. Olha só, a adenosina vai ligar com a timina, da mesma forma que a timina vai ligar com a adenina, tá? Que elas podem estar aqui em posições inversas. Enquanto a citocina vai ligar com a guanina, da mesma forma que a guanina vai ligar com a citocina. Ok? Então, essa aqui vai ser a maior diferença, né, entre então a fita de DNA e a de RNA, né, com relação às bases nitrogenadas. Ok? Então, basicamente é isso a princípio. Espero que tenham entendido tudo.
Se tiver ficado alguma dúvida, não se acanhe em perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.